O Ministério Público de Minas Gerais vem intensificando sua atuação na defesa de setores vulneráveis da sociedade. Esse trabalho é feito por meio de mobilização dos movimentos sociais, audiências públicas, participação em projetos sociais, criação de órgão responsável pela interlocução com a sociedade civil organizada, entre outras medidas. Assim, o Ministério Público vem sistematizando sua atuação em prol da transformação social. A criação da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, CIMOS, pelo Ministério Público de Minas Gerais em 2009, veio complementar a atuação ministerial, especialmente na defesa do cidadão e dos direitos humanos, buscando reduzir a pobreza, a exclusão e as desigualdades sociais. A CIMOS trabalha em conjunto com os promotores de justiça do Estado, bem como por meio de parcerias com universidades, organizações não governamentais, entre outros parceiros representativos da sociedade, no enfrentamento aos desafios de um modelo de produção que, não raro, gera a exclusão. O órgão tem a finalidade ainda de estimular a participação social em prol de políticas públicas e na busca por direitos. Esse tipo de atuação tem as vantagens de trazer soluções mais rápidas e muitas vezes com maior qualidade, por envolver ambientes mediados e de consenso. É também muito adequado em se tratando de problemas sociais complexos. O Ministério Público chegou ao consenso de que as técnicas jurídicas à disposição do operador do direito, classicamente, não têm sido suficientes para mudar a realidade das pessoas, especialmente em comunidades atingidas, comunidades carentes, onde um estado de vulnerabilidade impera. A inclusão social é uma atuação de destaque em Minas Gerais, tanto pelo seu caráter inovador, quanto pelo potencial de estimular a transformação da realidade social. E com a efetiva participação popular, você confere esse trabalho no MP Gerais de hoje. O Ministério Público, como guardião e fiscal da lei, atua para que a sociedade seja mais justa e solidária, conforme previsto na própria Constituição Federal, que em seu artigo 3º diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse artigo descreve o que os juristas chamam de princípio da transformação social. Uma estratégia que vem ganhando destaque nesse contexto é o posicionamento do Ministério Público ao lado dos cidadãos como interlocutor, motivando a sociedade civil e os movimentos sociais a serem os protagonistas de seu desenvolvimento. É um processo conhecido como empoderamento popular. As pessoas muitas vezes não têm consciência do seu direito. Nós procuramos, então, a partir de eventos, de seminários, de capacitação, esclarecer essas pessoas, mas também de garantir que elas têm essa possibilidade de exercer esses direitos, de exercer esse direito de voz, de estar reivindicando os seus direitos. Então, empoderamento no sentido de garantir o conhecimento dos seus direitos e viabilizar e construir estratégias para que, de forma democrática e participativa, elas possam efetivamente exercer esses direitos. Fundamental reconhecer esse processo da transformação social feita a partir da própria população. Essa atuação do Ministério Público de Minas Gerais, que visa ao empoderamento popular e a inclusão social, são conduzidos pela Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, CIMOS. Um marco na consolidação da CIMOS foi a Semana do Ministério Público de 2012, cujo tema foi o empoderamento popular. Permitiu que a CIMOS trouxesse todos os seus parceiros e apresentasse lá na sede do Ministério Público todos esses projetos que são construídos com essas populações tradicionais. Então nós tivemos lá
representantes de associações de catadores do norte de Minas, do Jequitinhonha, do noroeste, populações agroextrativistas, geraizeiros, pessoas que vivem da extração do cerrado, que atuam lá em articulação com o núcleo do Piqui, os moradores de rua. Foi realmente uma semana muito emocionante, que permitiu essas pessoas sentarem lá na cadeira do Procurador-Geral, expor seus pontos de vista. O que a gente quis analisar na Semana do Empoderamento Popular é isso. Empoderamento popular é trabalhar com essas pessoas. A estrutura da Cimos é dividida em 7 coordenadorias regionais de inclusão e mobilização social nas regiões Central, Vale do Rio Doce, Noroeste, Norte, Vale do São Francisco, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. A Coordenadoria Geral, sediada em Belo Horizonte, dá suporte às outras regiões do estado e a cada uma das coordenadorias regionais. A Cimos realiza a interlocução direta com a sociedade civil e dá apoio aos promotores de justiça, que atuam em demandas dessa natureza em todas as comarcas do estado. Eu acredito que o Ministério Público de Minas Gerais tem um componente muito especial, porque além de aliar a responsabilidade, a seriedade da instituição, ela consegue reunir aqui pessoas que têm realmente sensibilidade e um comprometimento verdadeiro com a superação das dificuldades sociais do estado. E aliar o compromisso pessoal desses profissionais com a força, com a credibilidade da instituição, tem permitido que o Ministério Público de Minas Gerais tenha ousado tanto, tenha avançado tanto nessas questões. A Cimos vem atualmente promovendo ações para melhorar a vida de vários grupos, entre eles o das pessoas em situação de rua, o do sem-teto, o dos catadores de materiais recicláveis, o das comunidades atingidas por grandes empreendimentos, especialmente os minerários, e o das populações tradicionais agroextrativistas do norte do estado. Por meio do projeto Ministério Público Itinerante, a Cimos tem percorrido o estado e, em especial, os municípios com menor índice de desenvolvimento humano. O MP Itinerante é um programa criado pelo Ministério Público que visa aproximar o Ministério Público das pessoas mais carentes, das comunidades mais carentes, principalmente naquelas localidades onde não há uma promotoria de justiça e o acesso do cidadão ao promotor de justiça é muito mais difícil. Visa trazer ao cidadão o conhecimento dos seus direitos e também auxiliá-lo naquilo que ele precisa para o reconhecimento da sua cidadania e das suas necessidades. No próximo bloco, você vai conhecer os instrumentos utilizados pela Cimos para alcançar seus objetivos, entre eles o de promover a justiça social. O Ministério Público regulamentou o acompanhamento e a promoção de projetos sociais nos municípios mineiros por meio do procedimento para implementação e promoção de projetos sociais, o PROPS. Para viabilizar a implementação de projetos sociais nas diversas áreas e situações em que os instrumentos tradicionais do MP não são adequados, os coordenadores da Cimos estão buscando parcerias com instituições de ensino e outras associações sem fins lucrativos. O PROPS ele tem como finalidade organizar e mobilizar a sociedade civil organizada e demais entidades governamentais em prol de determinados projetos. Há vários problemas sociais que não podem ser resolvidos simplesmente com a atuação através do direito. É preciso uma perspectiva interdisciplinar, com várias ciências participando, e o Ministério Público usando o seu poder simbólico, a sua capacidade de aglutinação, de catalisação das potencialidades, traz esses parceiros, a sociedade civil, os movimentos sociais, as pessoas em situação de vulnerabilidade e constrói juntos, com esse apoio técnico da academia, com o apoio técnico do governo. O Ministério Público passa a acompanhar, se reunir com essas pessoas através de reuniões públicas, acompanhando esse pacto social em torno de um problema complexo. Outra ação importante desenvolvida pela Cimos é o projeto Desenvolver, criado em 2010. O objetivo
é realizar diagnósticos educacionais, ambientais, sociais e de participação popular nos 10 municípios com menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de Minas Gerais. E a partir daí, por meio da atuação dos promotores de justiça, contribuir para a melhoria do desenvolvimento social nessas regiões. Para a produção dos diagnósticos foram realizadas parcerias junto às universidades federais de Juiz de Fora, dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal de Minas Gerais, com a Universidade Estadual de Montes Claros e com a Fundação Universidade de Itaúna. A partir desse diagnóstico, as próprias universidades construam projetos para tentar potencializar essas instâncias de participação. Uma vez que o Ministério Público ele faz essa interseção das comunidades com as universidades e com o próprio Ministério Público, acaba abrindo as portas para as comunidades para que elas manifestem o seu desejo, seja de preservar aquele ambiente que ele vive ali e também de ter uma qualidade de vida, de ter o seu desejo satisfeito. Na verdade, só vai haver desenvolvimento a partir do momento que essas pessoas quiserem e que construírem suas estratégias, vai partir deles. Nós estamos tentando potencializar essa atuação. Segundo os diagnósticos iniciais, existe uma grande demanda para desenvolver e apoiar a agricultura familiar na região. Para a gente produzir, nós não sabemos produzir hoje porque o tempo mudou, né? A temperatura, a maneira, a cultura, como que nós vamos plantar. Antigamente nós tínhamos a cultura de plantar pelos antigos que já tinham as suas tradições antigas de plantar. Hoje não. Hoje às vezes nós não sabemos plantar mais, né? Que hoje muitos é porque nós não temos força mais. O nosso agricultor hoje já estão velhos, aposentados. E os filhos já foram embora. Família de 15, de 10, 15 filhos. Os filhos vão crescendo, às vezes abandonam a escola, não vão para a escola. Não completam seus estudos e vão trabalhar. Com uma atuação predominantemente extrajudicial e de interlocução com a sociedade civil, a CIMUS usa vários instrumentos na defesa da sociedade. Uma das principais ferramentas é a realização de audiências públicas. As audiências públicas são reuniões de caráter consultivo, em que toda a comunidade é convidada a comparecer e a dar sua opinião sobre os assuntos de interesse comum. A intenção é fazer com que esses grupos se organizem de forma articulada para compreender e buscar a eficácia social de seus direitos. A partir daí, o promotor de justiça poderá pautar a sua atuação de acordo com as demandas apresentadas. Como a gente trabalha com um grupo de vulneráveis, a gente faz audiências fora de horário, no final de semana, à noite, porque as pessoas trabalham. Então a gente procura construir uma audiência pública também, saindo um pouco daquela audiência tradicional, formal, e sempre permitindo que as pessoas realmente tenham o espaço e o tempo adequado. É uma audiência, eu costumo dizer que é uma audiência pública sem pressa, para a gente ouvir mesmo a comunidade, para dar tempo às pessoas falar, porque cada um tem seu tempo. E essas pessoas vulneráveis têm um tempo especial. Então nós temos que, nas audiências públicas, procurar ouvi-las com paciência, com tempo, para tentar construir, tentar perceber as suas necessidades e suas demandas e, a partir dessas demandas, tentar construir soluções conjuntas com eles. Após as audiências públicas ou quando divulgados relatórios ou estatísticas sobre os temas apresentados, os promotores de justiça muitas vezes expedem recomendações ao poder público ou a empresas. Nelas são exigidas respostas por escrito e é estabelecido um prazo para a resolução do conflito ou da demanda. No próximo bloco, você vai conhecer 2 projetos da CIMUS que já começam a dar resultados no norte de Minas. Ao lado do projeto 10 Envolver, que procura entender os problemas das populações do norte de Minas, outra atuação de destaque na mesma região é o programa Vereda Viva. O incentivo maior para a criação desse programa foi um grande problema ambiental.
As veredas, chamadas de oásis do sertão, constituem um patrimônio hídrico muito importante. De lá saem cerca de 80% das nascentes que desaguam no Rio São Francisco. Mas, segundo laudos do Ministério Público de Minas Gerais, essas nascentes encontram-se em estado avançado de desertificação. Passivo ambiental gigantesco, de grandes empreendimentos que foram para a região, não observaram regras técnicas, por exemplo, reflorestamentos, mais de 1 milhão de hectares de reflorestamento, projetos de irrigação mal planejados e que destruíram essas caixas d'água, destruíram essas nascentes. Então, em 2005, o Ministério Público se articulou com universidades, com parceiros, e realizamos uma grande operação que se chamou Operação Vereda Viva. E fomos tentar ver se essas veredas realmente estavam vivas. Foi uma grande operação que depois resultou em 40 laudos em 10 municípios da região do Norte. E esses 40 laudos se transformaram em 40 procedimentos que estão tramitando. Alguns já encerraram, foi firmado termo de ajustamento de conduta, outros tiveram algumas ações, alguns ainda estão em andamento no Ministério Público. E nós podemos verificar que é o seguinte, todas as veredas que nós visitamos no Norte e no Noroeste estavam em processo avançado de desertificação. Pasme, as nossas fontes de água, as nossas nascentes em processo avançado de desertificação. Diante desse quadro alarmante, o programa Vereda Viva voltou-se para resolver o problema social daquelas comunidades. Além de importantes nascentes, o ecossistema abriga também populações tradicionais e agroextrativistas, os chamados veredeiros, cujo modo de vida encontra-se ameaçado. Para encontrar alternativas viáveis, o Ministério Público promoveu uma parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, que institucionalizou em um curso de extensão o programa Vereda Viva. A partir daí, pesquisadores e estudantes de diversas áreas do conhecimento passaram a produzir pesquisas e a desenvolver ações para recuperar o meio ambiente e propiciar melhoria das condições de vida das populações atingidas. É um projeto composto de vários subprojetos. Nele nós vamos ter recuperação de matas ciliares, recuperação de veredas, levantamento florístico de veredas, levantamento da flora da vereda, de várias veredas. Nós já fizemos levantamento de 6 veredas na região e através desse levantamento nós temos conhecimento de quais as espécies características de vereda e que a gente vai utilizar e que nós estamos utilizando na recuperação dessas veredas. Para estimular o envolvimento da comunidade local, foi realizada uma audiência pública na sede do Ministério Público de Minas Gerais. Depois de realizarem reuniões e seminários preparatórios, veredeiros de diversas regiões puderam apresentar e discutir suas necessidades junto a pesquisadores e autoridades. Mesmo com os esforços do Ministério Público e de seus parceiros, a situação ainda continua grave. A perspectiva da síntese do Vereda Viva é mais ampla. É no sentido de tentar dar uma resposta mais rápida do que a atuação através de processo. Uma perspectiva proativa, uma perspectiva de resolver o problema, que não é simples. As veredas continuam correndo sério risco. Ainda no norte do estado, outra ação do Ministério Público já produziu resultados positivos. É a reativação do núcleo do Pequi, formado pelas populações tradicionais da região. A cadeia produtiva do Pequi, fruto do cerrado brasileiro, é usada pela população local para a geração de renda. A demanda surgiu da comunidade, que precisava que fosse regulamentada a aplicação da Lei Estadual 13.965, de julho de 2001, que criou o ProPequi, Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização e à Transformação do pequi e demais frutos e produtos nativos do Cerrado. Ela já está indo para 10 anos, 12 anos que a gente criou essa lei, né? Já com as cooperativas e tal, criou essa lei, só que ela não tinha sido assim executada, né? De 2001 a lei, 10 anos depois a lei ainda não tinha pegado, ou seja, não tinha eficácia social da lei. E existia a lei com uma série de garantias para as populações, mas uma lei formal, uma lei estadual, excelente. Toda a questão da regulamentação da lei foi discutida em audiência pública convocada pelo Ministério Público. O encontro em Belo Horizonte foi marcado pela presença da comunidade que utiliza o fruto como negócio, além de representantes do Poder Legislativo, de órgãos ambientais, de instituições públicas de apoio técnico à agricultura
e de associações e cooperativas de produtores de pequi. É assim, eu dei até exemplo para Paulo. Ó, Paulo, isso aqui para mim é um sonho, eu sentar na cadeira do promotor, né? Aí tinha um outro promotor do lado, eu falei assim, sentar na cadeira de uma promotora, isso não é para um homem de chapéu. Antigamente não era para gente de chapéu na cabeça, né? Então, assim, é inclusão. Eu fiquei, aí foi na hora que ele, né? Eu falei com ele que era um sonho, né? Assim, parecendo que estava passando um fio na minha cabeça e eu sentado na cadeira do promotor, lá no Ministério Público, né? Da audiência pública saiu uma carta de intenções e encaminhamentos para autoridades em diversas esferas do poder público. E tivemos um resultado muito significativo. A reativação do Conselho Gestor do Propequi, a criação de um fundo, hoje nós já temos alguns recursos nesse fundo, a regulamentação desse fundo. Nós estamos agora na fase de construção de editais para apoiar, com recursos já, para apoiar algumas cooperativas que faziam esse trabalho de coletar frutos do cerrado, coletar piqui, mangaba, né, caju, diversos frutos do cerrado que têm um valor inestimável, valorizando o cerrado em pé, e tinham muita dificuldade em comercializar. O apoio que o Ministério Público está dando para o núcleo é assim, uma ajuda quase que de pai para filho mesmo, né? Fez essas audiências públicas, né? A gente entrou com emendas lá também para angariar fundos aí para o núcleo, então, gateando, né? A esperança é só que nós chega lá onde a gente quer, né? A gente vai chegar lá. No próximo bloco, você vai conhecer a atuação da Cimos junto a populações atingidas por grandes empreendimentos, aos catadores de materiais recicláveis e à população em situação de rua. O Ministério Público atua junto a populações atingidas por grandes empreendimentos, principalmente minerários. Um caso de destaque foi o de Conceição do Mato Dentro. A cidade, famosa por suas belezas naturais e ecoturismo, passou a ser fronteira econômica, com a expectativa de extração de cerca de 26 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, juntamente com as cidades vizinhas, Alvorada de Minas e Dom Joaquim. A chegada desse grande empreendimento mudou a vida antes pacata da população. O aumento do preço dos imóveis, a presença de visitantes e seus diferentes costumes e um processo de expulsão de famílias de suas propriedades são alguns dos problemas registrados. Aqui eles vieram destruir a serra e o povo. Porque, na verdade, o povo também acaba sendo destruído. Tirar um morador, uma moradora, um morador aí com faixa de 100 anos, 90 anos do lugar que ele mora, ele não vai conseguir acostumar no outro lugar mais, não. A gente está vendo essa dificuldade neles, em quem saiu. A cidade está aí com um movimento incrível de carro, absurdo. Tá poeira demais. Simplesmente pelo lucro, chegar e tirar as pessoas e destruir tudo. E perdeu tudo que ele fez, ou um tipo de vida que ele vivia, a cultura dele, os amigos. Esse pessoal que está saindo aqui está espalhando todos, cada um vai para um lado. Para solucionar o conflito, a Cimos, em parceria com outros órgãos do Ministério Público, tem discutido com a população dessas cidades, com o poder público e com a mineradora, alternativas sustentáveis para o empreendimento. Nesse sentido, a Cimos criou a Rede de Acompanhamento Socioambiental, um trabalho de aglutinação das populações atingidas de Conceição do Mato Dentro por meio de reuniões e audiências públicas. Porque às vezes a gente queria procurar o direito até da maneira errada. Da maneira errada. Então hoje nós estamos procurando o direito dentro da lei. Dentro da lei. Juntamente aí com os promotores, com os defensores, nossos defensores. Então é o que a gente tem muita esperança de que a gente está num caminho certo. Mudou muito. E a empresa também passou a cumprir. Já melhorou bastante o entendimento dela com as pessoas. Porque até então parecia que ela estava mais ou menos solta.
E daí passou a ser mais acompanhada também. O Ministério Público integra a luta pelo fim da violação dos direitos das populações em situação de rua e de catadores de materiais recicláveis. Para acompanhar de perto a situação, foi firmada uma rede de parcerias junto a diversos órgãos, inclusive o Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis, CNDDH. É o primeiro centro do Brasil criado em Belo Horizonte após várias articulações da CIMOS, em conjunto com o Movimento Nacional da População de Rua e com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. Essa parceria entre CNDDH e Ministério Público, ela vai estar proporcionando a essa pessoa que vivencia nas ruas um acesso a essa justiça, né? Um melhor acesso a essa justiça, seja na linha da defesa ou seja na linha da implementação desses serviços públicos. Acho que todo esse processo do estabelecimento de uma rede, junto com o Ministério Público, com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, com a CNBB e com outros parceiros que fazem parte desse processo, vem ajudando a fortalecer essa nova visão, né, para consolidar políticas públicas que respondam de fato, né, às demandas que essa população tem. O que nós estamos fazendo com esse programa é agindo de maneira integrada e objetivando melhor as soluções em torno dos problemas encontrados. Essa participação do Ministério Público, ela dá um resultado maior, né? Porque o gestor público não se sente apenas pressionado, mas ele se sente motivado a buscar em conjuntamente essa solução. Juntamente com a rede de parceiros, a CIMOS, entre outras ações, lançou 2 cartilhas para informar a população em geral e os próprios atingidos quanto aos seus direitos e garantias. Uma das cartilhas é o Catador é Legal, apresentada como um guia na luta pelos direitos dos catadores de materiais recicláveis. A outra cartilha, Direitos do Morador de Rua, foi criada para se integrar na luta pela dignidade e cidadania dessa população. Distribuída aos próprios moradores de rua, a publicação tem espaço para os dados de identificação da pessoa, para que seja apresentada na hora de exigir os seus direitos. Hoje a gente tem um instrumento na mão que vai nos dar condições realmente de buscar, né, os nossos direitos, de saber aonde ir e fazer valer também os nossos direitos. O Ministério Público de Minas Gerais, ele traz um diferencial. É um ministério que se coloca de fato aberto ao público. Esse é o fundamento que eu entendo dos 3 poderes no nosso país, né? Mas o Ministério Público de Minas Gerais, ele traz essa inovação, ele não está fechado em si mesmo, ele interage com os diversos outros órgãos, mas ele interage também com a sociedade civil, ele interage com o sujeito que está no limite entre a exclusão e a cidadania. Então isso faz a diferença, isso tem permitido um crescimento enorme da inclusão de sujeitos que até então estavam no limite da criminalidade nos contextos urbanos.